Olá, gringas! Eu sou Tati Lucas, estamos aqui para mais um Gringas Podcast. E hoje nós vamos estar com a Angélica Oliveira, que tem um currículo extensivo com muita coisa bacana. Eu vou deixar até ela se apresentar, né, Angélica? Um prazer estar aqui, Tati. Assim, super admiro o seu trabalho. Sei que a Gringas tem uma história, não nasceu ontem. Então, eu tô me sentindo muito honrada. Muito obrigada pelo A honra convite. é nossa! Estar aqui com você hoje. Faço um bocado de coisa, mas sempre na mesma área comportamental. Eu sou estrategista comportamental. Na prática é o quê? Qual a estratégia que você precisa, né, de comportamento para o resultado que você deseja? Porque muitas pessoas, quando vêm para a América, principalmente, eu já fazia isso no Brasil. Mas o que eu percebi mapeando pessoas, porque eu amo comportamento. As pessoas vêm para cá e se preocupam com tudo, se preocupam com dinheiro, com visto, tem que preocupar mesmo. Onde é que vai morar, a escola do menino, e faz, e acontece, cuida das crianças, mas não cuida das suas emoções. E o que faz nós termos resultado na vida de verdade são as nossas emoções. Tem pessoas que têm tudo e falam, pô, mas eu tô vazio. É porque, no fundo, as emoções não estão trabalhadas. Então, toda a parte de... Você precisa de uma estratégia, de um comportamento. Você está aqui vencendo um desafio. Você tem uma estratégia comportamental. Você está vencendo desafios. Se fosse pela sua vontade, você não, talvez estivesse mais acomodado em casa, mais na sua zona de conforto. Mas para ter o resultado que você deseja, você está tendo um comportamento diferente. Então, pode parecer um nome complicado, mas na prática é isso. Eu trabalho a parte comportamental das pessoas. Tenho várias plataformas para isso. Mentoria, treinamento, desenvolvimento pessoal, podcast. Então, tem várias plataformas para desenvolver pessoas. Muito legal. E você começou isso no Brasil? Aqui? No Brasil. Na verdade, assim, eu creio que onde nós somos feridas, onde nós podemos trabalhar e poder ajudar outras pessoas. Eu sempre trabalhei na área comercial, desde muito nova. Eu comecei a trabalhar no Sou de São Paulo, capital. Comecei a trabalhar aos 12 anos de idade. E não parei mais desde então. Vim de um lar bem disfuncional, um lar de escassez. E sempre na área comercial é aquela pressão. Eu falo que vendas é igual aluguel. Você bateu a meta dia 30, dia 1º, tem que começar tudo de novo, uma nova meta. E por N motivos, eu passei uma fase na minha vida muito desafiadora, na adolescência do meu filho. Aqueles múltiplos papéis, pressão, enfim, arriei. E fui parar no INSS. Eu coordenava uma empresa, eu era funcionária de uma empresa que estava em expansão na área comercial, já estava recrutando na Argentina, estava crescendo muito, mas eram tantas demandas e tantos papéis e tanta pressão que eu tive depressão, pânico e síndrome. Eu tive síndrome de burnout, depressão e pânico num momento só. Uau! E aí. No Brasil? No Brasil. Essa mulher forte que fazia acontecia, não teve alternativa. Quando o INSS me afastou, eu falei... Que o médico falou, Angélica, você não... Eu tremia 24 horas por dia. Uau, Angélica. Então o médico falou, você não tem mais condições de dirigir. Não dá mais para você sair. A pressão de vendas, coordenar time, treinar, vender. Sim. Um turbilhão do que eu estava vivendo, eu não podia mais. E ele falou, olha, o INSS não afasta. A pessoa tá com parafuso na perna, dificilmente ele vai afastar, vai realocar. Seu salário é muito alto, dificilmente o INSS vai te afastar, mas você precisa parar. E ele estava certo, eu sabia que eu precisava parar. Quando o INSS me afastou, minha amiga, eu entendi que eu tinha grandes problemas emocionais. E eu sou uma mulher de fé, e a fase que eu mais tinha fé, inclusive, foi essa, e muita gente pensa que depressão ou qualquer doença assim é falta de Deus, e não é. Sim, não. E eu falei, alguma coisa está errada nessa relação. E não é com ele, porque para mim Deus é perfeito. A imperfeita sou eu. Eu comecei a buscar ajuda, comecei a buscar o desenvolvimento pessoal. Eu orava muito a Deus pedindo respostas. E aí eu mergulhei nesse universo de desenvolvimento pessoal e descobri a minha missão. E quando eu fui curada, eu tive ferramentas práticas, cientificamente comprovadas. Porque eu sou a doida do treinamento, vou confessar para você. Mas é muito importante, Eu né? sou viciada em treinamento, em mentoria, em conhecimento desta área. Então, eu mergulhei em muitos treinamentos, em muito desenvolvimento pessoal. E eu mudei muito rápido. Eu me resgatei muito rápido daquele cenário. E descobri uma missão e comecei a atender pessoas. Depois comecei a palestrar e muitas coisas foram acontecendo. E quando eu estava no ápice, vinha fazer curso todo ano aqui. Quando eu estava no ápice da minha carreira no Brasil, porque eu já tinha me recuperado, já estava começando a fazer um pouco de nome, porque o meu sucesso vem do sucesso dos meus clientes. Sim. Aí eu recebi uma direção de Deus de ficar. Eu falei, não quero ficar não. Eu nunca tive o sonho americano. Só que quando eu vim pra cá, né, eu tava num evento aqui, quando eu tive essa direção, voltei pro Brasil só pra pegar o que mais me importava, que era meu filho e minha mãe. E 2 meses depois mudei pra cá. E pra minha surpresa, Deus é tão lindo que 15 dias antes de eu vir, na empresa que eu me formei no Brasil, pode falar nome, não pode falar nome? Você que manda, que eu não sei, né? Pode falar. Então, eu me formei na Febracis no Brasil, fiz todos os cursos, desenvolvimento pessoal, e fiz outros também.
Mas eu segui naquela linha. E chegando aqui, faltando, na verdade, 15 dias antes de eu vir para cá, o Edson, diretor da Febracis de Orlando, me convidou para trabalhar aqui. Mas eu já vinha, já estava com tudo Sim, pronto. Ele falou, já. você vem mesmo para cá? Pretende vir? Eu falei, claro. Aí ele falou, queria te fazer um convite, né? Nossa, Um foi projeto. casamento perfeito, Amiga, né? ele falou Já assim, tava ó, tudo o pronto. Espírito Santo me deu um ultimato. Antes de pôr a vaga na internet, ele falou para eu mandar uma mensagem para você. Aí eu falei, como é que Uau. é? Eu desliguei o telefone, eu gritava na casa, tem noção? Eu vim Sim. confiando que Deus me fez uma promessa, eu não sabia o que ia fazer. Aí eu venho pra cá pra trabalhar no que eu já fazia no Brasil. Sim. É uma bênção muito É, grande. é. Então ele me convidou 15 dias antes, minha passagem já estava comprada. Eu acabo de fazer 5 anos agora. Eu cheguei aqui dia 19 de fevereiro. Então eu vim fazendo a mesma coisa do Brasil. A diferença é que eu cheguei, na segunda semana que eu cheguei, começaram a falar de uma gripe. Na primeira começaram a falar de uma gripe, não sabia o que era. Ah, Na terceira eu ia no mercado, eu tava perdidaça. Fui para um quarto quando eu cheguei aqui. sim. Fui 3 adultos, 8 malas num quarto. Porque eu não sabia o que ia acontecer, não sabia antes de comprar, de alugar uma casa ou um apartamento. Eu queria saber onde estava. Totalmente, assim, assustada na E segunda quando você veio pra semana. cá, você já falava inglês? Já tava, Nada, amiga. Eu foi vim uma... por uma obediência. Eu não planejei. Sim. Eu nunca tive o sonho americano. Eu já tinha vindo várias vezes para cursos ou Disney, era o máximo que para mim tava ok. Já tinha ido para Nova York e tá tudo bem. Eu queria conhecer Nova York, queria conhecer Disney, ok. Eu vinha para curso. Sim, Eu já fui várias sim. vezes para Europa e Oriente Médio, onde eu achava que eu ficaria. É. Nunca imaginei morar E aqui. você já tinha se curado dessa Eu já cheguei aqui. depressão, de Sim, todas essas eu coisas? já cheguei aqui com quase 1000 horas de atendimento. Eu já cheguei aqui com muito resultado. Eu vinha para fazer treinamentos todo ano. Sim. E aí, numa dessas vezes que eu vim fazer um treinamento, eu tive uma experiência audível com Deus que mudou minha história. Não, essa eu quero ouvir. Como que você tem uma experiência audível com Audível, Deus? foi surreal, por isso que eu vim. Porque se fosse qualquer outra experiência, eu não teria vindo. Sim. Porque é o que eu falei, eu tava no ápice da minha carreira no Brasil. Sim. Eu já tinha me recuperado, aí eu comecei a atender as pessoas. Já estava atendendo há quase 2 anos, eu tinha quase 1000 horas de atendimento. Um atendimento demora em média 1h30, só pra você ter noção. Uau. 1000 horas de atendimento, eu já tinha atendido muita gente. gente. Eu já estava criando um nome, porque o sucesso deles estavam me trazendo outras pessoas. Sim. Então, quando eu vim pra cá, eu comecei a sentir umas coisas diferentes. Eu já tinha vindo outras vezes. Mas achei ok. Falei, Deus, eu sei, cada um, na minha fé, Deus fala com cada um do jeito que cada um entende. Ele Sim. começou a me dar sinais, eu falava, não, o senhor tem que desenhar, porque se o senhor não desenhar… Hoje em dia eu mudei, eu falo, o senhor faz um painel de LED, que desenhar já não é mais suficiente. Uau! Se o senhor Bom, mas não ele falou com desenhar, você, então. eu não É. venho. Aí no último dia eu fui num culto, numa igreja americana. E a hora que eu cheguei lá, eu não falo inglês. Até hoje eu tô aprendendo, tá? Eu não sei ainda, porque eu vivo na comunidade Ó, brasileira. mais uma oportunidade, hein? Gringas Membership lá, ó. Eu vivo na QR Code, comunidade… girls. Tem que falar inglês aqui nos Isso Estados aí. Unidos. Não tem sentido tá aqui e não ter Sim. fluência, né? Sim. Mas naquela ocasião, iam buscar pra mim o tradutor. E aí começou o louvor, eu adoro louvor. E naquele momento eu ouvi uma voz, mas eu falava, quem tá falando? E naquela voz falava sobre isso, sobre eu já te chamei tanto tempo. Ah, enfim, eu sei. Deus falou comigo e eu falei, eu Uau. chorava compulsivamente. A mulher que tava do meu lado falou assim, mas nem começou. Tipo, que essa louca tá chorando. E foi o último dia que eu tava aqui. E foi uma experiência que eu nunca vou esquecer. Pode vir falar o que Sim. quiser, eu nunca vou esquecer. E pra chegar em casa e falar, então, Deus falou comigo. E eu falei, é assim, ó, Deus falou comigo ontem. Foi no dia que eu vim embora. Fui no culto de manhã e meu voo era à noite. Falei, Deus falou comigo ontem. E daqui 2 meses eu tô nos Estados Unidos. Mas pra fazer o quê? Eu não sei, que Deus não falou. Deus mandou eu ir. Tá, mas como? Também não sei. Ele só mandou eu ir. Se eu olhar pra trás, eu não vou. Eu só vou olhar pra frente. E eu me apeguei nessa palavra por muito tempo. Muito tempo, né? Passou Natal, no Ano Novo, fiquei com a família, todo mundo assim, como assim você vai mudar? Por quê? Ué, porque Deus mandou pra fazer o quê? Não sei. Porque eu não sabia que a comunidade brasileira tinha a estrutura que tem aqui. Eu não sabia Sim. que Orlando é a melhor cidade do Brasil, né? Eu brinco que aqui é a melhor cidade. Gostei dessa. Aqui é o Brasil que deu certo. É verdade. Mas eu não sabia disso. Eu vinha Sim. como turista. Fazia curso, ia pra Disney e ia embora. Eu não sabia que tinha estrutura. Então eu vim por pura obediência, pura. Por isso que eu falo que é tão especial isso. 15 dias antes de eu vir, foi quando o Edson me mandou uma mensagem. Né? E foi isso que eu Nossa. gritava. Eu desliguei o telefone e falei, tá vendo? Se não foi Deus, foi quem que me mandou pra essa terra? Sim. Então eu cheguei, 2 dias depois, já estava trabalhando. Na minha área, Sim. que Deus é bom, só que depois veio a pandemia, né? Pois é, e fala aí como é que foi viver na pandemia, acabando de mudar para os Estados Unidos, né? Que já para quem morava aqui já foi bem no mundo inteiro, né? Mas um país novo, passando pela pandemia. Você acabou de falar exatamente tudo. Ah. Eu não planejei vir, então eu não estava preparada para isso.
No meu perfil, eu sou analista de perfil comportamental, né? O meu perfil é estável, ou seja, eu gosto de planejamento, eu gosto de tranquilidade, eu gosto de paz. Eu não gosto dessa doideira. Uma das minhas características fortes é planejamento, só que eu me conheço. É que Deus falou comigo. Se ele não tivesse falado, eu ia planejar. Só que se eu planejasse, eu viria? Não, porque veio a pandemia. Verdade. Eu vim no limite. Eu entreguei um grupo de mentoria no dia 17, dia 18 eu embarquei. Porque eu falei, se eu olhar para trás, eu não vou. Como é que eu vou sem resposta? Sem saber o que eu vou fazer? Então, a minha sorte é que como eu já cheguei, já comecei a trabalhar, e eu não parei na pandemia. Porque não podia parar. Então, a minha sorte é que eu fui abraçada pela comunidade, né? Estar naquele trabalho me ajudou muito, porque eu tinha acabado de chegar num país que eu não planejei, que eu não falava idioma, que eu não sabia como ia ser, e não deu tempo para me adaptar. As pessoas estavam, e adaptação ao quê? Ao país novo, a pandemia que é mundial, não é uma crise minha. Sim. É um problema que parou, ninguém sabia o que ia acontecer. Sim. Eu vou te dizer que foi E ficar forte. dentro de casa tanto tempo, né? E Numa minha casa mãe, que nem uma senhora, eu tinha uma estrutura boa no Brasil, morando num quarto, Sim. sem sair. Eu não morria de medo, eu saía todo dia para ir pro escritório. E o medo de levar alguma doença para ela. E o medo que aqui, plano de saúde, que não tem. Sim. Eu fui só ter depois que eu tinha documento. Uhum. Então, não era simples. A jornada não foi simples, foi muito desafio. Mas Deus me conhece, eu me apeguei naquela palavra. E eu falava muito para mim o que eu falo sempre. Aquele que deu a visão vai me dar a provisão. Sim. Seja ela qual for. Se eles te dão uma visão, a provisão pode ser recurso financeiro, pode ser tempo, pode ser criatividade, pode ser pessoa, seja o que for. Ele vai cuidar de mim. Ele não mandou para cá para morrer aqui, então alguma coisa ele vai fazer. E a fé me sustentou muito. Sim. O que me sustentou foi a fé. E eu acho também que a autoridade, de tudo que você passou, te deu tanta autoridade para você poder fazer esse trabalho, né? Com as pessoas, de conseguir ajudar elas nessas horas difíceis. Aí você ainda vem para cá numa hora difícil também. As mais uma ferramentas. coisa para você saber lidar com isso, né? Você viveu tudo isso, o que você está realmente tentando ensinar para as pessoas, né? Nas suas mentorias. Perfeito seu comentário, porque eu sou fruto não só do que eu estudei. Estudei muito. Tanto lá no Brasil quanto aqui. Já fui para Harvard fazer curso, já fiz várias coisas desde que eu cheguei. Depois que passou a pandemia, óbvio. Mas eu não sou fruto só da teoria dos livros. Eu sou fruto porque eu vivi isso. Sim. E você tocou num ponto chave. Muitas pessoas falam, Angélica, mas em tão pouco tempo, como é que você teve tanto resultado em pouco tempo e uma pandemia ainda de entrada? Mas é porque aqui estava bem resolvido. Sim. Eu tenho ferramentas para isso. Sim. Então, não é uma coisa empírica. Por isso que eu falo que eu trabalho com estratégia de comportamento. Porque para cada resultado, eu preciso de um comportamento totalmente vinculado à identidade. Porque uma das dores que se tem muito para cá é assim, a pessoa era no Brasil, médico, dentista, advogado, tinha um DR na frente, né? Chega aqui, a pessoa é o quê? Quem é você mesmo? E muita gente se firma no que faz e não em quem é. Sim. E quando a pessoa se firma na profissão e não na sua identidade, dá pane. Nossa, isso é muito legal, né? E você trabalha isso na sua mentoria. Totalmente. Porque pensa, a pergunta mais simples e mais complexa de se resolver, de se responder, quem é você? Pois é. Aí o que as pessoas mais respondem? você eu sou faz? médico, sou dentista, eu sou pintor, sou encanador, eu sou house clínica, tenho um schedule, eu sou empresária. Sou mãe. A gente Então, vê mas muito isso, né? Mãe. Mas quem é você sem falar o que você faz? Porque hoje a pessoa é médica, amanhã pode ser dono do hospital, ou pode ser funcionário, ou pode ser hoje uma house clínica, hoje amanhã pode ser uma dentista. O que a pessoa faz é só um ofício. Sim. E as pessoas são firmadas demais no que elas fazem e não em quem elas são. E eu trabalho a identidade, porque quando a pessoa sabe quem ela é, não importa. Qualquer lugar do mundo que eu for, eu vou me adaptar, óbvio, ao local. Mas eu vou ter resultado. Porque isso fala sobre mim, não é sobre o local. E na sua mentoria você dá ferramentas, digamos assim, questionários, todas essas coisas que a pessoa vai preenchendo para várias ferramentas. Eu trabalho os dois lados do cérebro, né? Eu não trabalho só o racional. Eu tenho que trabalhar o emocional. Eu tenho que trabalhar a harmonia. Por exemplo, falar em público é uma das coisas que eu ensino. Falar em público tem muitas técnicas. Só que se a pessoa não tiver com a identidade dela fortalecida, pode descobrir todas as técnicas. Se falhar qualquer coisa, falhou a luz, falhou o microfone, ela trava. Mesmo sabendo todas as técnicas. Eu posso não saber quase técnica nenhuma. Se eu tiver uma identidade fortalecida, um emocional fortalecido, quantas pessoas dão um show falando em público e não tem técnica nenhuma? Sim. A pessoa teve o dom. Não, tem gente que é comunicadora, não é assim, só o dom. É. Muita gente fala assim pra mim, pra você é fácil. Eu falo, fácil? Só se for fácil, passar um monte de final de semana estudando, abrir mão de um monte de coisa pra investir, né? Tempo, dinheiro, tempo com a família, que muitas vezes eu abri mão pra poder me formar em vários cursos. Então,
fácil na minha cabeça não existe. Agora, Sim. tem pessoas que pagam um preço. Você tem um grupo há anos. Vai falar pra mim que foi fácil? Eu duvido. Não, a gente passou por muitos perrengues, por muitos altos e baixos, mas eu acho que tudo dá resultado mesmo quando você consegue persistir, né? E aprender e crescer. E tem um propósito. Eu sou Tem um movida muito pelo propósito, de Propósito é verdade. tudo. A missão, pra mim, é o que me move. Então, ver uma vida transformada, ver uma família restaurada, ver uma mulher. Aqui a pressão é muito grande. Pra homens também, tá? Sim. Não vou falar pra homens também. Eu atendo homens e mulheres, mas eu tenho falado muito mais pras mulheres. A pressão é muito grande. Tudo aqui é à vista, né? Você entra, paga, depois faz. No Brasil é o contrário. Então, aqui não é simples. Aqui o processo não tem rede de apoio. A mulher tem múltiplos papéis em qualquer lugar do mundo. Mas aqui não tem rede de apoio. Às vezes a mulher não estava acostumada a fazer as tarefas de casa. Eu já atendi mulheres que falam assim: olha, Deus me trouxe pra cá pra ser mãe. Porque eu não sabia ser mãe. Uau. Eu trabalhava. Sim, teve que Eu tinha parar babá, eu tinha funcionária, eu tinha isso, eu tinha aquilo. E Deus me trouxe pra cá pra ser mãe. Olha que forte. Sim. Você sabe que eu senti um pouco disso quando eu vim pra cá, né? Porque quando eu tava no Brasil, eu ainda tava indo pra faculdade e trabalhava. E a minha filhinha ficava muito com a minha mãe, né? E ela amava, ela até fala, a vovó foi minha primeira mamãe. Mas eu não tinha. E quando eu cheguei pra cá, ela tinha 5 anos quando a gente mudou pra cá, de volta, né? Porque a gente morou aqui, foi pra lá e voltou. Foi quando eu falei, uau, agora eu tô entendendo o que é estar no dia a dia. E não só ser mãe, mas cuidar de uma casa, lavar uma roupa, fazer uma comida, né? A gente tem uma outra dinâmica quando a gente vem pra cá, que a mulher passa por isso quando ela chega nos Estados Unidos, né, Angélica? Muito, muito, porque aqui a prestação de serviço ela é alto, o valor é alto. E pra tudo, tá? Eu lembro que quando eu vim pra cá, eu falava assim, meu Deus, eu tenho alguns desafios, eu tenho hipotiroidismo, então minha unha é muito fraca, meu cabelo é fraco, tem várias características, né? Sequelas, vamos dizer assim. E aí eu falava assim, como é que eu vou fazer a unha? Pra eu fazer a unha, eram 3 horas do meu trabalho pra eu fazer uma unha aqui. Porque aqui tudo se ganha por hora, eu ganhava muito pouco quando eu comecei, pandemia. Aqui é. Era um pouco que eu ainda agradecia a Deus que tinha, né? Então, a mulher aqui, pra se abandonar, é muito fácil. Ela fica em casa de pijama, ela não faz a unha. Ah, porque não tem problema, ninguém faz. Ela não arruma o cabelo, ela não faz mais nada, porque, é correria. E ela vai se largando, e ela vai se abandonando. E, porque essa roupa é de ficar em casa, essa roupa é de sair. Não, você é plena em qualquer lugar que você vai. Você pode estar de pijama, pode estar feliz. Não tem que ficar... Eu lembro que uma vez minha mãe falou assim, vamos ali no Walmart? Eu tava de pijama já. E até o meu pijama é combinandinho, né? Mas você tá ótima, nem parece que é pijama. Aqui ninguém liga pra isso. Eu falei, não é sobre o outro, é sobre mim. Não é porque alguém vai ver ou vai deixar de ver. E esse é o problema, as pessoas vivem em função do que os outros vão falar. Sim. Aí tem vergonha de falar em público, por quê? Porque é o que o outro vai dizer, é medo de ser criticado. Então, se você fortalece sua identidade, tudo muda. Não fica perfeita, mas fica um caminho muito mais fácil. E dos dois lados, né? Porque tem aquela pessoa que tá ok, tô de pijama, tô ok, vou no mercado assim mesmo, tô ok. E tem aquela pessoa que fala, eu vou ficar ok se eu não for de pijama lá. Né? Isso é se conhecer. Exatamente. Porque tem gente que. Eu brinco, tem umas pessoas. Quando eu cheguei aqui, eu achava que eu vi umas cenas no Walmart. Tem um bairro aqui que tem um Walmart. Eu falava, meu Deus do céu, eu achava que era filme. Eu achava que era piada dos filmes, sabe? Um pessoal todo estranho. Aí eu falava, não, isso é real. Tem gente. A pessoa tem que se bancar, na minha opinião, tem que se bancar muito pra sair na rua assim. Uns negócios, umas unhas. Eu falava, vai, te mete com essa mulherada aí, quero ver. Não tem um pessoal, assim, um estereótipo, né? Mas é o que você falou, tem que se bancar também. E tá tudo bem. Eu não consigo agir daquela maneira. Mas me conhecer faz eu me respeitar. Exatamente. E eu conhecer o outro faz eu respeitar o outro também. Porque o grande problema, os desafios das empresas e das pessoas, é porque a comunicação é truncada. É porque as pessoas querem que a régua dela seja o parâmetro. Ela quer que o outro faça do jeito que ela entende. Mas ela não é o outro. Sim. O que as pessoas normalmente fazem? Eu vou fazer com você, eu vou te tratar como... Eu quero ser tratado. Então, mas você não sou eu. Mas é verdade. Como é que eu vou tratar o outro do jeito que eu gostaria de ser tratado? Se o outro não sou eu, tem outra história de vida, outras demandas, outras dores, outra realidade. Um bom ponto de A vista, gente aprende, inclusive. não é? A gente aprende de pequeno. Olha, você trata o outro como você gostaria de ser tratado. Mas como? Tem gente que tem 3. Eu tenho um filho só que vale por 3, mas a gente tem 3 filhos. Cada filho é de um jeito diferente. Como é que eu vou tratar cada um do jeito que eu gostaria de ser tratado? Um é acelerado, o outro tem um ritmo mais tranquilo, o outro é mais brincalhão, o outro é mais quietinho. Eu tenho que tratar o outro respeitando o jeito do outro, não o meu. Sim. E esse é um grande desafio. A gente aprende de pequeno.
Aí, às vezes a criança é agitada e você é mais tranquila, fala, o menino é barulhento, mas ela é assim. Então, entender de perfil, assim, salva vidas. Sim. Porque eu posso ou potencializar aquele perfil e canalizar aquela energia da forma certa, ou castrar aquela criança. Nossa, esse menino é muito calado, esse menino não fala. Não, ele só é introspectivo. Ele é maravilhoso, ele não é errado. Sim. Ou ela, né? Só é mais quietinha, só tem um ritmo diferente. Não é melhor nem pior. Então, não entender de perfil faz as pessoas se machucarem. E às vezes é difícil você conseguir aceitar, principalmente na relação mãe, filho, marido, dentro de casa, né? Porque a gente tem todas as nossas expectativas, do que a Falou gente tudo cresceu, agora. do que a gente viu. Então, Falou tudo agora. realmente é um ponto muito importante a ser visto, né? Aceitar a pessoa como ela é, né? É. Por isso que eu falo, parece simples e só que a gente não aprendeu desde pequeno. Então agora tem que arrumar depois de adulto. Sim. E ser estrategista comportamental faz isso. Eu tenho a oportunidade de ajudar as pessoas a se conhecerem, se perceberem. Muito. E de tanto atender pessoas, então tudo meu chama negócio sobre saltos. Sim. Todas as Eu ia minhas chegar nessa plataformas, parte aí. né? Tô vendo aqui o livro, eu quero saber sobre esse livro aí. Eu tenho várias plataformas de acessar as pessoas, porque alguns funcionam melhor na palestra, outro em treinamento, outro no digital, outro com mentorias, uns em mentoria individual, outro mentoria em grupo. Então, eu tenho várias plataformas de Sim. ajudar as pessoas, né? Sim. E aí, no intuito de dar voz à mulher, é que nasceu o projeto do livro. Então, Angélica, eu vi realmente aqui, né, nos negócios sobre saltos, histórias inspiradoras de mulheres, de business imigrantes brasileiras que venceram na América. Muito legal essa iniciativa. E você está contando por que sobre saltos? Conta pra gente aqui um pouco. Como que é esse livro aqui? Então, o negócio sobre saltos nasceu exatamente por isso, né? Eu sou estrategista comportamental, atendo homens e mulheres. Mas eu via mulheres, todos nós temos demandas, claro. Eu tinha que montar um nome para minha mentoria, uma vez que eu parti por uma carreira solo. Eu trabalhei mais de 3 anos na Febracis, foi maravilhoso, amo. Mas Deus me deu uma outra direção e eu tinha que montar um nome para minha mentoria. E eu sempre atendi muitos executivos, né? Tanto no Brasil quanto aqui, ou líderes, ou gestores. Então, eu adoro um salto alto, então nasceu o negócio sobre saltos. E para dar voz à mulher é que nasceu o livro. Eu falei, tá, mas e o livro, como eu faço? E Deus me deu uma visão do livro, visão nítida, eu vi. Sim. Essa capa foi o que eu vi. E aí, quando eu Ah. vi, eu falei, tá, eu faço o que com o livro? Porque eu já fazia podcast na época, eu falei, eu tô fugindo do meu foco. Eu não estava entendendo o que era. E aí, depois de orar e pedir uma direção, eu entendi. Eu via muitas mulheres com múltiplos papéis que tinham sucesso na América e nem se percebiam. Sim. Porque ela fala, todo imigrante sofre. Realmente, só um imigrante entende o que é viver, né? Só um imigrante Sim. entende outro imigrante. Quem vai e volta não tem noção. Já teve gente que quis entrar no livro, não, mas eu vou e volto, eu vou e volto. Amiga, você vai e volta, é uma experiência. Você morar é outra experiência. Eu tenho um tempo, uma experiência. Quem tem mais tempo, tem muito mais experiência. Então, a vida de um imigrante só entende outro imigrante. Sim. E eu via mulheres com histórias maravilhosas guardando para si tesouros. Eu falei, gente, mas as pessoas precisam, se inspiram em histórias. E tem vários livros de coautoria, eu acho esse movimento maravilhoso. O meu, a única diferença é que ele é nichado histórias de mulheres de business. Tem outras histórias, tem mulheres que superaram a depressão, superaram o câncer, o luto, que você está num outro país, ter desafios. Tudo é desafio. Sim. Esse ele é específico da jornada de sucesso. Como é que você chegou lá? Aí tem mulheres que falam, não, mas toda mulher sofre. Ok, mas muitas já desistiram, voltaram. Ou desistiram e recuaram, ficaram em casa sozinhas. Então, o movimento Negócio sobre Saltos, ele vem da parte de business. Como que eu ajudo? Como começou? São histórias reais. Então, eu reuni num livro mulheres de vários estados dos Estados Unidos que contam a sua jornada. Mas principalmente de imigrante. Não a Sim. jornada desde... Claro, contextualiza do Brasil, mas o que você fez? Que essa pessoa olha e fala, nossa, fulana, que máximo. Mas essa fulana passou por muita coisa. E quem está passando por aquele momento pode se inspirar. Poxa, se ela conseguiu, Sim. eu consigo também. Então, o foco do livro, eu acabei criando um movimento, um negócio sobre saltos, que é pra gente se ajudar. Porque normalmente a tendência, quando você não tá bem, é fazer o quê? Se isolar. É ficar sozinha. Então, eu juntei essas mulheres, estou na busca tá finalizando, na verdade, as mulheres para a segunda edição, que vai sair agora em maio. Só que agora sai português, inglês e espanhol. Porque aí legal. pode abranger mais pessoas. Sim. Porque imigrante é imigrante. De Sim. qualquer nação. Só um americano não vai saber o que a gente passa. Vai passar desafios, mas são outros desafios. Diferentes. É. E muita gente já, que está aqui há mais tempo, atua em 2, 3 idiomas. Então, tem cliente hispano, tem cliente americano. É uma forma também de mostrar que tem muita gente boa na comunidade brasileira. Sim, E sim. quando eu cheguei aqui, não sei você, tá, acho que tá bem mais tempo.
as pessoas falavam assim, cuidado com o brasileiro, que brasileiro não presta, não faz negócio com o brasileiro. Eu falava, gente, mas se eu não sei o que é errado, assim, dentro das coisas do país, vai te enganar, mas eu não sei nem qual que é o certo, como é que eu vou saber? Se eu convivo 100% do meu tempo com o brasileiro, não vai ser um japonês que vai um chinês. Sim, sim. Não vai ser um É. americano, vai ser a pessoa que eu convivo. Mas tem um monte de brasileiro que presta. Eu Nossa, presto, tem. você presta. Então, E a eu gente tem acho se também que juntar, é uma coisa assim que o livro, ele traz justamente isso, né? A história de uma tá inspirando a outra, então é um guia também, de certa forma, né? É isso E mesmo. você vai lendo histórias, experiências que falam mais alto do que o cuidado com o brasileiro, ou faça aquilo, ou faça isso. Quando você senta e lê e reflete na história dos outros, você consegue enxergar uma luz para sua própria história, É né? exatamente sobre isso. E também uma coisa que falam que a mulher é competitiva. Uhum. Eu falei, pois eu vou colocar outra mentora de mulher no livro. Porque o livro não é sobre empresas que prosperam, é mulheres, histórias de mulheres. Então, o que que eu fiz? A minha ideia é juntar mulheres, fomentar negócio, se apoiar, parar de competir ou falar mal. Uns falam mal, outros têm que se juntar. Eu sou do grupo que vai se juntar para se apoiar. Eu acho sempre somar é melhor que dividir, né? Concordo com você. A gente força pode do grupo. somar. A gente pode somar umas às outras, né? E por que você teve essa vontade de trabalhar com mulheres? Porque você falou que você trabalha com todos, né? Mas aí houve esse chamado específico, né? Saltos é mulher. Você falou tudo. Foi um chamado mesmo. Porque vou ser honesta com você. Uhum. Eu trabalhei muitos anos no corporativo, então eu tenho muita facilidade para falar com homem. E vamos combinar que homem é prático, homem não tem muito mimimi. Você é pai e bola. E eu Sim. adoro o resultado. Então, o homem é mais prático. E eu sempre tive ali o equilíbrio. Eu sempre tive mesma quantidade de homem e mulher, muito, muito próximo. E como na Febracis eu falava muito com mulheres, fazia esse cor-de-rosa, e eu comecei a ter um público mais feminino. Mas, na prática, não vou te dizer que era um sonho meu trabalhar com mulheres, porque mulher dá trabalho. Eu sou posso falar, né? Mulher dá trabalho. Sim, dá trabalho. Mas é maravilhoso. Então, quando veio o negócio sobre saltos, eu não queria abrir mão de atender homens. Mas Sim. começou uma demanda grande. E é uma pressão Você muito viu. grande, né, das mulheres, assim. São múltiplos papéis. E poder ajudar e resgatar não quer dizer que já não vem novidade para os homens, Não, tá? Que já está pronta a novidade dos homens. Não, porque é importante também, né? Mas Porque o homem, eu atendi muito homem aqui também, muito empresário, de sentar numa sessão e falar assim: minha mulher não tem noção da pressão que eu tô vivendo, ela nem sabe. As contas estão atrasadas, ela não sabe disso, ela não sabe daquilo. Tem muita pressão pro homem também, tá? Sim, Homem que nunca trabalhou em obra, chega aqui, não sabe o que fazer, vai pra obra. Homem que nunca pegou, não sabe. Não que seja ruim, ele só não sabe. A mesma coisa é limpeza. Eu não vejo problema nenhum em trabalhar com limpeza. Teve gente que falava assim pra mim, Tati, não sei a sua história, assim, como você começou, mas me olhava assim, você não sabe o que é ser imigrante, você nunca limpou um vaso. Oi? O fato de eu não ter limpado um vaso não me diminui, porque eu limpei outras coisas piores na mente dos outros. Vocês não fazem ideia de como as pessoas já vieram para atendimentos querendo fazer loucuras. Sim. Então, eu só sou diferente. Eu não fiz aquilo, mas eu fiz outras coisas. Ninguém é melhor ou pior porque fez uma coisa ou outra. Só são diferentes. Então, o negócio sobre saltos, ele vem para dar voz para a mulher. Não é um empoderamento feminino. Eu sempre falo que empoderada a mulher já é. Também não é um projeto feminista. Nós amamos, respeitamos os homens, temos princípios, temos valores. Nós somos femininas. Exatamente, eu sempre falo, é um movimento feminino e não feminista. Isso. É tanto que pus o salto, tem fitinha. Tem uma graça, muito aí lindo, dentro aqui dentro do também livro, tem mais né? Você coisas abre, assim. tem saltinho, tem não sei o quê. Tô vendo. Porque nós é um movimento feminino e nós podemos sim ter múltiplos papéis e amar a família, cuidar dos filhos, se ajudar, se apoiar. E é muito importante essa ajuda, né? Ainda mais no exterior. Mas eu sei que tem outras novidades aí. Tem um podcast que vai estar começando a rolar. Fala pra gente desse Sonhar e Realizar. Eu tenho um podcast que é Sonhar e Realizar. Eu fiz temporadas, né? Eu fiz a temporada do Sonhar e Realizar, fiz 56 episódios. Dei uma pausa por conta do negócio sobre saltos. E a gente volta agora com um time que você sabe que Nossa, isso aqui, ó, fantástico. aqui, nós só estamos aqui porque tem um time por trás, que é top, que eu tenho a oportunidade de ter o mesmo time que o seu. Sim, não, estamos em boas mãos. Estamos em boas mãos. Então, vamos vir com tudo agora com podcast. Temporadas. Eu fiz a temporada Sonhar e Realizar, agora a temporada do Negócio sobre Salto. Temporadas. Eu sempre vou usar plataformas para acessar as pessoas. Essa é a minha missão, poder contribuir, fazer a diferença. Que legal. E o que você vai estar falando nesse podcast, assim? Com que tipo de entrevista exatamente? Vai ser com essas mulheres do livro? Vai ser com… Também, não necessariamente. Eu quero um formato um pouco diferente. Vou contar os spoilers aqui. Eu quero um formato diferente. E tudo que agrega valor. Porque
escutar histórias é maravilhoso, inspira, mas eu não posso só inspirar essa mulher. Por isso que eu falo, eu tenho duas vertentes. Eu tenho a parte de capacitar, fortalecer, fomentar negócio e a parte de inspirar. Porque só inspirar e não dar ferramenta. Então, eu gosto de conversas que inspiram, mas que agregam valor. Então, Sim. eu quero trazer pessoas que, além de contar a sua jornada, olha, eu fiz isso, foi legal, fiz aquilo, valeu a pena. Não, fui por esse caminho, não foi legal. Cuidado com tal coisa. Por exemplo, o que você está fazendo? Você está colocando aula de inglês para as mulheres, do Gringas. Você está agregando valor para ajudar, não só a inspirar, mas você está trazendo uma ferramenta. Porque não dá para ficar sem falar inglês aqui. Dá para sobreviver, não dá para usufruir tudo. Sim. E eu pago esse preço até hoje por não dar na fluência. Não usufrui tudo que o país tem para oferecer. Mas bom que você pode aprender, né? Tem tempo aí pra sempre é aprender. Vamos lá. tempo. E que mensagem que você deixa, Angélica, para as mulheradas gringas que estão vendo a gente aqui hoje? Primeiro que você está no lugar certo. Se você está aqui nesse podcast, você já está associado a um grupo maravilhoso de mulheres. Nunca caminhe sozinha, porque caminhar sozinha é o passo mais rápido para cair. Caminhe com outras mulheres, escolha exatamente com quem você quer caminhar, mesas que você vai agregar valor e vai receber. E sempre lembra que aquele que te deu a visão, ele vai te dar a provisão, seja ela qual for. Porque nenhum pai dá para um filho a visão de algo que não tem a intenção de dar, né? Não, e é lindo. Ser gringa não é fácil, né? Não, não. E você tá certa, porque tua história é prova disso, né? Foi abrindo as portas, você foi entrando e as portas foram se abrindo cada vez mais. E hoje você está aqui ajudando outras mulheres, fazendo a sua dor virar a sua força. É isso aí. E a gente é grata por isso, porque a gente precisa de mulheres assim, que possam também dar essa voz para outras mulheres, contar e ajudar as outras mulheres. E o Gringas é a respeito disso, é a respeito da mulher apoiar a mulher, crescer juntas, estejam conectadas aqui, ó, nós temos o nosso site, nós temos o membership, contamos com você e vamos ter toda terça-feira, 8 horas da noite, alguém especial, assim como a Angélica. E queria te agradecer, Angélica, por estar aqui com a gente hoje. Foi muito bom te conhecer, saber sobre esse projeto lindo. Meninas, se estão aqui, ó, tem alguém para se conectar e falar sobre sua profissão e falar para as outras meninas também o que é negócio sobre saltos, né? É isso aí, Angélica. Muito obrigada pela sua participação. Estou muito feliz, muito grata mesmo por poder fazer parte de um projeto tão lindo. Ai, obrigada a você. Nós estamos honradas de ter você aqui e aprender com você. E Gringas, é isso aí. Te vejo na terça-feira que vem, 8 horas da noite, aqui na Gringas Podcast.